Que a paz de Deus ilumine o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai mergulhar num material denso, intenso e, sem dúvida, bem provocador. O texto que a gente tem em mãos é o capítulo 19 do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do autor Leonard Ravenhill. E o título do capítulo já estabelece o tom, né? Como estiver a igreja, assim estará o mundo. A nossa missão aqui é tentar desempacotar esse chamado urgente que o Ravenhill faz por um retorno ao fervor espiritual. A tese central dele é audaciosa. Ele argumenta que a condição da igreja não é um assunto interno, mas algo que impacta, sim, direta e profundamente o destino do mundo. Vamos explorar isso. Bom, para começar, o autor já estabelece um contraste que é quase violento na sua clareza. Entre a igreja lá do início e a igreja que ele via nos dias dele. Ele não mede as palavras, certo? De forma alguma. Ele usa frases que funcionam como socos, né? Ele diz que a igreja começou com homens agonizando em oração, mas está terminando com seus líderes nos restaurantes fazendo planos. Nossa, a imagem é muito forte. É fortíssima. Opõe a agonia espiritual, que busca Deus, com a estratégia humana, que busca resultados. E ele continua, começou num avivamento e está terminando num ritual. A crítica está toda nessa troca do que é orgânico pelo que é mecânico. E essa ideia de troca parece ser o fio condutor de tudo. Ele menciona que a igreja começou com uma força viril e hoje termina estéril. Isso me leva a pensar, é a passagem de um movimento para uma instituição. Mas todo movimento que cresce não corre esse risco de se institucionalizar? É um processo inevitável ou ele está apontando para uma falha específica, uma perda de alma que não precisava ter acontecido? Essa é a questão central, Lé. O que é fascinante na análise dele é que a crítica não é contra a organização em si, é contra o que se perde no processo. Ele diz que a igreja primitiva não tinha títulos, mas tinha fervor. A igreja moderna, segundo ele, tem muitos títulos, mas nenhum fervor. Para Ravenhill, a estrutura, os títulos, os planos, tudo isso se tornou um substituto para o poder espiritual, para o coração abrasado, que ele considera o verdadeiro motor de tudo. Entendi. Não é que a organização seja má, mas quando ela vira o fim em si mesma, em vez de um veículo para o fogo, é aí que a tragédia acontece na visão dele. Claro. Então a crítica não é sobre ter planos, mas sobre os planos substituírem a oração agonizante. A estrutura se torna mais importante que o fogo que a criou. E se o problema é esse, essa esterilidade, qual seria a solução que ele propõe? A solução é tão direta quanto o diagnóstico. Ele clama pela necessidade de crentes cheios de ardor por Deus. Não só crentes que concordam com uma doutrina, mas pessoas que são elas mesmas uma chama. Ele usa uma imagem muito poderosa para isso. A das colunas de fogo? Exatamente. Ele diz que os crentes precisam ser colunas de fogo, guiadas por Deus, para orientarem uma geração desorientada. A imagem é do Êxodo, daquela coluna de fogo que guiava Israel no deserto à noite. Não era um mapa, era uma presença viva, quente. Que interessante essa distinção. Sim. E ele contrasta isso com o que ele chama de crença fácil, uma fé que não custa nada e por isso não vale nada. Por isso ele evoca o profeta Joel, com aquele chamado dramático. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, chorem os sacerdotes. É um chamado à seriedade, à intensidade, a um luto pela condição espiritual que se perdeu. E a ausência desse fogo, desse ardor, ele descreve de uma forma quase poética, mas uma poesia trágica. As metáforas que ele usa para a frieza são muito marcantes. São poderosíssimas e viscerais. Ele diz que um coração que já conheceu o fogo de Deus, mas permitiu que ele se apagasse, é algo mais frio que os picos gelados dos Alpes. Nossa, que imagem! Pense nisso. Não é só frio, é um frio monumental, antinatural. Ele diz que o coração humano, sem o calor do céu, se torna um iceberg. Isso conecta direto com a ideia de que a fé não é um conjunto de doutrinas para serem dissecadas num laboratório, como ele mesmo fala, mas uma força viva, uma unção, que inspira, que aquece e transforma de dentro para fora. Isso me faz pensar na consequência prática dessa frieza que ele descreve. Ele menciona que, sem essa unção,
O gabinete de estudos de um pregador vira um lugar onde se disseca doutrinas e se cultiva dogmas sem vida. Então, para Ravenhill, a fé não é algo que se aprende e depois se repete. É algo que se pega, como fogo. Perfeitamente colocado. É isso. Ele afirma de forma categórica: só crentes inspirados conseguem inspirar outros. A vida gera vida. Se a fonte está seca, não tem como irrigar o campo, né? A crítica dele é que a igreja, ao perder esse fogo, ao se tornar um iceberg teológico, se torna incapaz de cumprir sua função primordial. Que é ser essa coluna de fogo para um mundo perdido na escuridão. Exato. Essa falta de fogo, essa esterilidade toda, me leva a pensar na analogia central que ele usa para diagnosticar o problema em um nível coletivo. A imagem de Cades Barnea. Acho que vale a pena a gente desempacotar isso com calma, porque parece ser o coração do diagnóstico dele sobre a paralisia espiritual. Sem dúvida. Cades Barnea é o ponto de inflexão na jornada de Israel e, para Ravenhill, é um espelho da condição de grande parte da igreja. A analogia funciona assim. O Egito representa o mundo, a escravidão ao pecado. O povo de Israel foi libertado do Egito, o que simboliza a salvação, o perdão dos pecados. Eles estão livres. Certo, eles escaparam. Mas não chegaram ao destino final. Exato. Eles chegam a Cades Barnea, na fronteira da Terra Prometida, que para Ravenhill simboliza a vida cheia do Espírito, a vida de poder, de vitória, de comunhão profunda com Deus. E ali, na fronteira, eles param. Eles falham em entrar. Ficam presos no deserto. Isso. Presos no deserto, um lugar de sobrevivência, mas não de abundância. Nem escravos no Egito, nem herdeiros em Canaã. Estão num limbo. E o motivo da falha é a chave de tudo. Por que eles pararam? O que os impediu de dar o último passo? A incredulidade. É muito específico. Os espias voltam da terra e dizem: a terra é maravilhosa, mas... Sempre tem o mas. Sempre. Há gigantes lá. As cidades são fortificadas. Somos como gafanhotos perto deles. O argumento foi: esses gigantes são grandes demais para nós. Eles olharam para os obstáculos e os viram como maiores que o poder do mesmo Deus que abriu o mar vermelho para eles. A memória do milagre passado não foi suficiente para gerar fé no desafio presente. Exatamente. Isso é fascinante. Então a crítica dele é que a fé de muitos se tornou apenas sobre ser salvo de alguma coisa, e não viver em alguma coisa. Uma fé de fuga, mas não de conquista. Entramos na Canaã das riquezas de Deus. É uma fé que se contenta em não estar mais no Egito, mas não tem a ousadia de tomar posse da herança. E a solução que ele aponta, baseada na Bíblia, não é focar nos gigantes, não é criar um plano estratégico de 10 passos para derrotá-los. Não. A resposta é a oração do profeta Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. É um chamado para uma mudança de percepção, para ver a realidade espiritual, os exércitos celestiais que são maiores que os gigantes terrenos. E ele questiona se a gente não transformou Deus em um Deus de museu, por assim dizer. Sim, ele pergunta se vemos Deus apenas como um Deus do passado, dos milagres de Israel, ou um Deus das profecias futuras do porvir, mas não como um Deus do presente, um Deus do agora, capaz de agir com o mesmo poder hoje. A paralisia em Cades Barnea, nesse deserto espiritual, é o símbolo perfeito dessa fé que não avança para tomar posse do que já foi prometido. Se a situação é tão grave quanto uma nação inteira parada no deserto por causa de gigantes invisíveis ou de uma percepção falha, qual é a resposta apropriada? Como essa mensagem de urgência deveria ser comunicada? Porque a abordagem dele não é nada sutil. Definitivamente não. Ele rejeita de forma veemente a ideia de que as pessoas precisam apenas de palavras de consolo. Ele até faz uma ressalva, dizendo que, claro, os que sofrem, os enfermos, os abatidos, eles precisam de conforto. Mas ele argumenta que aplicar esse consolo de forma indiscriminada é perigoso. E aí ele usa uma analogia que é, de novo, muito poderosa. A da casa em chamas? Isso. Ele diz: aquele que vê uma casa incendiando-se e permanece em silêncio comete um crime. Para ele, não alertar sobre o perigo espiritual em nome de uma falsa compaixão, de não querer ofender ou assustar,
É, na verdade, uma cumplicidade com a destruição. É uma bondade cruel, como ele descreve. Uma bondade cruel. É como ver alguém dormindo em um prédio em chamas e, em vez de gritar fogo, sussurrar doces sonhos. É uma perspectiva que desafia muito da comunicação religiosa de hoje, que foca no encorajamento, no bem-estar. Ravenhill está dizendo que, em certas situações, a mensagem mais amorosa é um alarme estridente. E isso nos leva ao clímax do capítulo, onde ele pega uma citação famosa da história americana e a transforma num manifesto espiritual. Sim, é o ápice da argumentação dele. O ponto que resume toda a urgência. Ele cita o famoso discurso de Patrick Henry, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que durante a luta pela independência declarou: "Quanto a mim, quero a liberdade ou então prefiro morrer." É uma declaração de entrega total a uma causa onde não há meio termo, não há plano B. E como ele adapta isso? Ele pega essa estrutura e aplica ao ensino espiritual de uma forma, assim, extremamente dramática. Ele declara o que, na visão dele, deveria ser o grito da alma do crente. Quanto a mim, quero um avivamento em minha vida, minha igreja e minha nação, ou então prefiro a morte. Uau! Isso é intensa. Ele está elevando a busca pelo avivamento de uma simples preferência, de um bom desejo, para uma questão de vida ou morte espiritual. Exatamente. Deixa de ser um item numa lista de desejos da igreja e se torna a única coisa que importa. É o coração do clamor dele. Ele está dizendo que a acomodação, a mornidão, a vida no deserto de Cádiz Barneia é uma forma de morte, e que a única resposta adequada à crise que ele vê é esse desejo desesperado consumidor por um avivamento genuíno que traga a vida de volta. É uma declaração que não deixa espaço para complacência. É tudo ou nada. Em resumo, o que a gente tem neste capítulo é um chamado intransigente, apaixonado, para que a fé recupere seu fogo original. A tese de Ravenhill é provocadora. O estado do mundo está diretamente ligado à temperatura espiritual da igreja. Como ele diz, se a sentinela dorme na muralha, os inimigos invadem a cidade. A responsabilidade é imensa. E o texto nos deixa com um contraste muito claro em mente: fervor contra ritual, movimento contra instituição e avivamento contra planos bem elaborados em restaurantes. Isso realmente deixa a gente com uma pergunta para pensar, não é? Na vida de cada um ou nas comunidades que a gente observa. Como se distingue entre a atividade que gera vida e a atividade que apenas mantém uma estrutura funcionando? Onde está a linha tênue entre o movimento genuíno do espírito e o ritual que se tornou um fim em si mesmo? Um coração que ainda bate por hábito, mas já está gelado. Teremos uma nova análise deste mesmo livro em breve, continuando nossa exploração. Que Deus abençoe todos os ouvintes.